Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real, um programa feito para você que deseja ter todas as áreas da sua vida entregues ao Senhor. Não sai daí, o nosso programa está no ar. Nós, seres humanos, fomos feitos para nos relacionar uns com os outros. Através dos relacionamentos que temos, somos aperfeiçoados, cuidados, crescemos e muitas outras coisas maravilhosas acontecem. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Porém, infelizmente, existem relacionamentos que não são tão bons como deveriam ser e, ao invés de contribuir para o nosso bem, machucam, aprisionam, entristecem e deixam marcas para a vida toda. Mas o que pode ser feito quando percebemos que estamos em um relacionamento abusivo? Esse tema, muito falado hoje em dia, precisa ser tratado por nós com muito carinho. Precisamos ajudar quem vive nessa situação e dar um basta para permitir que o Senhor nos cure e possamos então recomeçar. Quem vai falar conosco sobre relacionamentos abusivos é a psicóloga Neiva de Almeida. Neiva, mais uma vez, muito obrigada por sempre nos abençoar, nos mostrar muita clareza diante de tantos temas tão profundos. Sim, obrigada, Flávia. E nós vamos falar hoje de um tema muito atual, né? Isso, tem se falado muito, Sim. Tem acontecido muito, mas para a gente já iniciar, o que são relacionamentos abusivos? Né? Às vezes a gente tem uma visão só de um âmbito, um lado, um segmento, mas vamos ampliar e entender para depois a gente trabalhar dentro de uma área específica que a gente vai falar aqui. Mas no contexto geral, o que seria? Os relacionamentos abusivos, como nós vamos focar no homem e na mulher, né? Porque os relacionamentos abusivos, eles acontecem entre mãe e filha, irmãos, em vários contextos. Sim. Esse relacionamento, ele acontece. Só que nós vamos focar, direcionar mesmo para a relação homem-mulher. Sim. Então, falando de relacionamentos abusivos entre homem e mulher, é quando a mulher permite que esse agressor, ele seja o centro da vida dela. Certo. Ele modela, essa mulher ela começa a modelar o comportamento dela com base ao que ele espera dela. Sim, né? sim. É como se a mulher vivesse pisando em ovos. Entendi. Ela tem medo o tempo todo. Né? Então, as falas dela têm que ser bem pensadas, o comportamento dela, ela tem que tomar muito cuidado, como ela se veste, ela tem que tomar muito cuidado, porque tudo com o intuito de não desagradar esse agressor. Né? As pessoas abusivas, elas adotam, né, um perfil, um comportamento, né, de mentira, de controle, Sim. de jogos psicológicos, Olha de manipulação. Isso tudo para quê? Para fazer com que a vítima, né, ela caia em suas chantagens e ela venha ceder. E como você já começou falando, é algo que em qualquer relacionamento, tipo de relacionamento, pode existir essa questão de relacionamento abusivo, né? Sim. E a gente vai tratar aqui agora sobre relacionamento conjugal, né? Sim. E para que a gente venha compreender, né, e até mais focado em mulheres, porque a gente está aqui no programa, né, falando sobre mulheres, né, e muitas mulheres têm passado por isso, né, então a gente não vai abrir um leque, né, de tudo, né, que hoje existe dentro desse contexto, que é tão forte e tem acontecido assim de uma forma tão rápida também, que só tem crescido, né. Então ali, quando se fala dessa questão, quais são as vítimas, Neiva, assim, dentro desse contexto, desse relacionamento? Como que é? Tá. As pesquisas, né, elas vêm trazer para a gente, porque a gente sempre trabalha com estudos científicos, né, e pesquisas. Sim. Hoje, 80% dos relacionamentos abusivos, né, o que se constata é que o agressor é o homem e a vítima é uma mulher. Sim. Tá? Então, 80%. Né? Então, bem grande, né? É um número bem grande. Mesmo que possa existir, né, o outro lado, Sim. mas também bem grande essa estatística. Né? Mesmo que tenha outros tipos de relacionamentos, né? Mas a questão do homem e mulher, ela é assim, a principal.
né? E assim, até todos por exemplo, os fatores, os tipos de violência que acontecem também, isso. eles podem, o que nós vamos falar, pode acontecer também nos outros tipos de relacionamento. Sim. Só que como nós vamos estar dando, né, um enfoque maior no caso do homem e da mulher. Certo. E quais seriam esses tipos de violência que ela pode vivenciar? Então, nós temos o tipo de violência psicológica, né, física, verbal, né, emocional, né, sexual, né, financeira, né, e tecnológica. Olha só, né? São vários tipos de violência, né? E é lógico assim que não é todo relacionamento que tem todos, né, esses itens, né, identificados nesse relacionamento. Mas pelo menos um desses tipos de violência, ele tem que estar presente nesse relacionamento. Né? Tá, para identificar, né, o que está acontecendo. Sim, por exemplo, o relacionamento, a violência verbal, ela é até fácil de ser identificada, né? Sim. Porque até pela própria família, as pessoas que estão, né, inseridas no contexto daquela mulher, ela consegue ver. Mas uma das mais difíceis de ser identificadas, até pela própria vítima, é o abuso psicológico, né? Porque o agressor, ele tenta controlar essa vítima, manipulando a sua percepção, para que ela comece a duvidar da sua realidade e achar que é ela que está errada. E com isso ela acaba fazendo o que ele deseja. Certo. Né? Então é um dos tipos de violência que é mais difícil de ser identificado. Né? E aí nós temos a violência verbal, né, que são os xingamentos mesmo, né, com palavras pesadas, tipo, olha, você é imbecil, você é descontrolada, você é burra, né? Isso se fala desse relacionamento, é algo constante, né, Neiva? Constante. É algo, sim, não é uma briga de um casal que às vezes pode ter falado algumas palavras, não quer dizer que você já está no relacionamento abusivo. Não. Né? Não é um extremo. Isso é constante, né? É progressivo. Essas violências, elas são progressivas e começam sutilmente. Entendi. Né? Começa então, assim, até natural, né? Vamos dizer assim. Natural, como um relacionamento saudável, tudo, mas depois ele vai tomando, né, outro caminho, né? E aí quando a pessoa percebe, né, às vezes já está em casa até bem avançado. E a pessoa que faz com que esse relacionamento seja abusivo, ela tem alguma síndrome, um distúrbio? Compreendeu? A pessoa assim que gera esse controle sobre a outra? Geralmente são pessoas, né, o agressor, ele é possessivo, Sim. ele é egoísta, ele só pensa nele o tempo todo, né? Então é uma pessoa que quer que tudo seja o quê? Em função dele, né? Então, assim, as agressões, elas vão aumentando, né? E aí chega a ponto... Só vão piorando. Né? Aí chega a ponto, por exemplo, de uma violência sexual, por exemplo, ele fazer com que essa mulher tenha uma relação com ele, né? Mesmo sendo contra a vontade dela, ou até o contrário, né? Ele não procurar essa mulher e ainda dizer para ela, né, que ela não é atrativa. Né? São violências que, até para quê? Para que ele consiga fragilizar essa vítima, porque qual que é o intuito dele? Que ela faça tudo que ele quer. Ele quer estar no controle de tudo. Né? Mas é algo insaciável, né, Ney? É algo insaciável, né? Porque sempre vai querer esse domínio, ele nunca vai alcançar esse domínio geral, vamos dizer assim, porque sempre vai acontecer alguma coisa, outra coisa, e sempre ele vai cercando, né? Até apesar que a pessoa vai se anulando, aquela que vai entrando dentro desse relacionamento, né? Sim, é porque no começo também é muito saudável, né? Esse relacionamento, e a pessoa, ela gosta, no começo é bom, é agradável, porém, assim, depois passa um tempo... Isso é algo doentio. Começa a ser doentio, mas assim, essa mulher, ela começa a perceber também que ela quer sair, ela quer mostrar, porque esse homem, ele quer confinar, quer colocar essa mulher numa bolha, onde ele tem um controle de tudo. Não né? É um crescimento dos dois, né? Sim, não. Então, assim, ele não quer que ela, por exemplo, gaste o dinheiro, ele não conta para ela o quanto ele ganha, né? Ele não quer que ela gaste dinheiro nem com ele, nem com ela. Sim. Mesmo sendo um dinheiro dela,
ele não quer que ela gaste. Entendi. Né? Então, assim, ele vai proporcionando situações ali para ela que ela vai ficando o quê? É como se fosse numa telha, né? Telha de aranha ali. Ela vai o quê? Só mesmo confinando, ficando numa bolha e confinando a esse parceiro. Certo. E é algo que a gente tem falado, é algo doentio, não é um crescimento de um casal que um ajuda o outro, tem as falhas um do outro, né? Às vezes um gasta muito ou não gasta. A gente tem que entender aquilo que a gente está falando aqui. É algo doentio, é algo que a pessoa ela não consegue nem viver. Sim. Né? As consequências de estar dentro de um relacionamento desse. O que gera a mais, assim, a gente já está falando aqui, mas o que você observa mais quando você cuida, você está recebendo essas pessoas? Quais são essas consequências na vida da pessoa? Olha, é a perda da identidade dessa mulher, né? E quando a gente perde a nossa identidade, isso afeta a nossa vida num todo. Então, essa mulher ela se isola da sua família, dos amigos, né? Do trabalho, né? Ela começa a ter uma perspectiva da vida dela de forma negativa devido ao quê? A baixa autoestima dela. Sim. É interessante, geralmente quando isso acontece, às vezes ele até aproxima de mulheres que já têm uma questão da autoestima, né? Às vezes tem uma baixa autoestima, porque às vezes eu imagino, você vai me corrigir, a gente está aqui para aprender. Essa pessoa às vezes ela tem uma autoestima tranquila, ela sabe quem ela é, ela tem a identidade é bem formada, quando começa isso daí ela sai, né? E às vezes por outros fatores, que inúmeros. Sim. Aquela ali vai se permitindo, às vezes até esperando uma mudança. Sim. E isso é fundamental, né? O autoconhecimento, a boa autoestima, né? É aquela questão da mulher ela poder avaliar, olha, eu gosto daquela pessoa, mas os nossos valores não batem, então não tem como dar certo. Então eu tenho que ser racional, só que a mulher ela é muito o quê? Emocional. Ainda mais quando ela está apaixonada, né? Sim. Ela segue aquela linha ali e ela esquece, né, de olhar se realmente eles vão dar certo. E antes, um relacionamento, a gente tem que ver se a gente... Lógico que você não vai encontrar uma pessoa que é igual a você. Sim. Mas você vai ter pessoas, você tem que andar com pessoas que são semelhantes. Certo. Porque senão uma hora ou outra, isso vai dar problema. Com certeza. Né? E principalmente nesses casos onde o homem, o agressor, né, no caso, ele já vem com problemas realmente, né, desde a sua infância, com certeza, ele tem muitos problemas, ele precisa trabalhar isso, por isso que ele faz dessa mulher uma presa. Entendi. Né? E isso deve ser até recorrente muito na vida dele, né? Sim. Isso ele vai passando. Vai sempre procurar pessoas onde ele tenha esse comportamento. E isso não só fica na questão do relacionamento conjugal, né? Não. A pessoa que tem esse perfil, ela faz isso com todos os seus relacionamentos. Com todos, com amigos, né, com irmãos, né, com pais, né, é lógico que cada um dentro do seu contexto. Sim, ali, né, mas eles fazem isso sim, com essa intenção, sempre de que no final tudo seja o quê? Da forma que ele deseja, onde ele tem o controle de tudo. Certo. Isso vai trazendo a perda do amor próprio, né? De sonhos, né? Vão sendo destruídos. Sim. Porque num relacionamento tem que ser algo assim, de crescimento para os dois. Ninguém é perfeito, mas eles crescem juntos. Né? Então, como que eu posso identificar que eu estou dentro de um relacionamento abusivo? Não é fácil, sabe? A gente identificar, né, a princípio, né, esse relacionamento, porque geralmente começa sutilmente, né? Sim. Aí começa aquele namoro, todo namoro no começo, ele é muito bom, ele é saudável, né? E começa com os tipos de frases, assim, não que essas frases não possam ser faladas, né, num relacionamento saudável. Sim. Mas aí são vários contextos, né, vários indícios que depois você juntando, né? Que forma realmente um relacionamento abusivo. Por exemplo, frases, olha, eu te amo tanto que eu te quero só pra mim, né? Ciúmes, eu tenho ciúmes porque é a prova do meu amor por você. Maior mito, né? Isso, né? Eu vou te dar tudo, então você não precisa trabalhar. Esses tipos de frases vão, né? A mulher começa a gostar daquele, né, galanteio ali. E o que acontece? Aos pouquinhos, ela vai começando a ceder, né, aos pedidos, né,
desse agressor. Por exemplo, ela começa a cortar o cabelo do jeito que ele gosta, ou não cortar porque ele não gosta. Sim. Ela começa a deixar de passar uma maquiagem porque ele não quer vê-la bonita, mas isso ele não fala para ela, né? Ela começa a deixar de participar de festas de família, almoços de família, porque ele começa a falar para ela que a família não gosta dela, né? Ela se afasta das amizades porque ele fala que as amizades não prestam, né? Tudo com o intuito de quê? De isolar essa mulher do convívio social e estar mais perto dele, sempre mais confinada a ele, né? Começa a querer insistir em ter as senhas das redes sociais, saber quem ela curtiu, saber quem que ela segue, insistentemente, né? Ele também começa como que eu vou te dizer? Imagina uma pessoa que trabalha e ela não está namorando. Então, ela tem que pegar ônibus, né? Todos os dias ela pega ônibus, tem que voltar. E assim, é um transtorno para ela. E aí, ele vê isso, ele começa o quê? Pode deixar que eu te levo. Então, ele leva aquela mulher, ele busca. E aí, começa o quê? Intensificar. Aí, ele leva todos os dias. Um dia, ele começa a levar, depois vai no horário de almoço. Quando vê, essa mulher já não sai mais sozinha. Ela só sai com ele. Entendi. O tempo todo, ela só sai com ele. Outros casos também, às vezes, quando a mulher ela sai um pouco sem essa pessoa, sem o agressor, ele começa a ligar o tempo todo, ele começa a mandar mensagens para ela, enfim, ele não dá sossego para essa pessoa. Então, chega um ponto que essa mulher começa a ficar o quê? Sufocada, porque é só ela e ele quer um relacionamento só os dois, ali dentro daquela bolha. E a mulher, ela sente necessidade, né, de começar a encontrar com outras pessoas, a compartilhar o que ela está vivendo, porque ela acredita que ela está vivendo, né, uma felicidade. E aí sim começam o quê? Os problemas, os desentendimentos. E aí se pergunta, pode ficar pior, né? Esse relacionamento? Sim. Pode. Quando esse comportamento ele está mais avançado, esse agressor, ele diminui o amor por essa mulher. Olha só. Ele começa a criticar essa mulher em tudo que ela faz, né? Ele trata mal essa mulher. Quando os dois estão sozinhos em casa, mal se falam. E quando ele se dirige a essa mulher, é em forma de deboches, é em forma de apelidos depreciativos, menosprezando, né? Menosprezando, né? Colocando, humilhando, né? Ele não gosta de ficar com aquela mulher ali. Ele humilha, o máximo que ele pode, ele humilha e ele joga tudo para ela, que é tudo culpa dela, porque ele só age dessa forma por causa dela, né? Fazendo ela se sentir culpada, achando que ela é responsável pelo que ele está fazendo, sabe? E aí, essa violência, ela é progressiva, as agressões começam, né, a se intensificarem e chegando a um ponto, né, de essa história acabar muito mal e de chegar até o feminicídio. Nossa. É o que a gente tem visto tanto, né, Neiva? Muito, muito. E hoje, assim, né, querendo ou não, a mídia, ela ajuda muito em relação a divulgar e as mulheres ficaram mais, assim, mais seguras de poder denunciar, né, esses casos, porque antes não se tinha tantas denúncias assim. Né? Agora, não, as mulheres começaram a criar uma força e de denunciar. E realmente são situações que dão medo mesmo. Certo. Né? E como que, para sair, quais são essas dificuldades de sair desse relacionamento, Neiva? Então, as dificuldades, isso depende muito do contexto de que essa mulher está vivendo. De né? cada uma, né? De cada uma. Mas um dos maiores fatores é o fator financeiro. Né? Um dos maiores motivos. Por quê? Normalmente ela depende desse agressor, né? Totalmente dele, então ela não tem como sair. Ou às vezes ela tem até um trabalho, mas o que ela ganha não é compatível para ela conseguir se manter, então ela tem medo e ele começa a jogar na cara dela que os gastos, né, é ele que paga, tudo é ele que faz, então ela tem que acatar tudo que ele quer. Então ele humilha e ela acaba o quê? Cedendo, né? Ela fica com medo porque é medo de passar dificuldade, né? Certo. E principalmente quando tem filhos, né? Isso a gente fala em casos de namorados também, tá? Sim. Não é só em casos de casados, não. Certo. Né? Um outro fator que esse eu vejo ele muito de perto é o que as mulheres hoje,
elas têm muito medo de ficarem sozinhas. Isso que eu ia falar. Né? E aí acaba se sujeitando a qualquer tipo de relacionamento só para ter uma pessoa ao seu lado. Muitas das vezes as suas amigas já se casaram, já estão todas namorando, ela começa a ficar se sentindo sozinha, e aí vem as piadinhas das pessoas que é de muito mau gosto, né? Ah, você vai ficar para titia, suas amigas todas já estão se casando e você até agora não arrumou nada. E aí essa pessoa, ela não tem uma boa autoestima, o que ela faz? Ela arruma uma pessoa e ela percebe isso, mas o que ela se sujeita para quê? Para estar com uma pessoa. Até às vezes fantasia que aquilo ali vai passar, que aquilo ali vai acabar e que eu vou ser muito feliz, né? Sim. E algo que, assim, a gente falando aqui sobre esse tema, né, que é tão tratado hoje nos consultórios, né, e tem acontecido tantos desastres, né, com as mulheres, né, mas entender que hoje, se volta para o Senhor, né, o que Deus tem para a sua vida é o melhor. Ninguém é perfeito, mas o que o Senhor Ele tem vai ser na hora dele, no momento dele, né? Quando você chegou nesse ponto aí, né? O medo de ficar sozinho, né? E às vezes ali segue caminhos pela emoção. Sim. Né? E às vezes por passar o tempo, como você mesmo falou, tá passando meu tempo, eu estou envelhecendo. Não. Deus sempre vai surpreender com o melhor. Né? E a gente está atento a isso porque as coisas acontecem e a gente faz escolhas erradas, né? E está alerta nisso daí. Mas dentro disso tudo, Onê, mas como ajudar uma pessoa que está vivenciando isso daí? Então, a forma de ajudar é acolher, né, essa mulher e assim, fazer com que ela se sinta segura. Porque, assim, um dos motivos também dela não querer sair desse relacionamento é porque, às vezes, esse agressor, ele ameaça a se suicidar e que a culpa será dela. Então, ela fica com muito medo. Então, ela tem que se sentir segura, porque imagina se uma pessoa suicida e ela pensar trazer aquela culpa para ela. Sim. E ele faz isso com ela. Às vezes, ameaça também familiares, ameaça ela de morte também, né? Começa a fazer com que ela distorça a sua percepção e ela acha que ela está errada, que ela que é culpada, então ela tem que fazer tudo para dar certo. Sim. Então, para que eu possa ajudar, eu tenho que saber disso tudo que está acontecendo para passar uma segurança muito grande para ela. Porque se ela não se sentir segura, ela não vai conseguir dar o próximo passo, porque muitas das vezes essa mulher ela vai precisar de fazer um boletim de ocorrência. E aí é apoiar essa mulher, é ir com ela, é estar com ela, ela vai precisar de uma medida protetiva quando chega em casos extremos, né? Então, não é fácil para essa mulher, devido a essas situações. Uma ruptura, né? No emocional, nos sonhos, porque, querendo ou não, ela idealizou algo nessa pessoa. Sim. Encaminhar essa mulher para um serviço, né, de psicologia é fundamental para ela trabalhar esses traumas que ela viveu, né, nesse relacionamento, recuperar a autoestima, né, entender que ela não é a culpada e sim a vítima, né, trabalhar o autoconhecimento para ela o quê? Não negociar valores nós não negociamos. Isso. É o que você falou, né, Deus tem um tempo para cada pessoa e às vezes pela pessoa viver por emoção, ela acaba escolhendo qualquer um de qualquer forma, né? E a emoção, ela é automática, é um gatilho. Sim. Aconteceu uma situação, nossa, eu vou fazer isso, é muito rápido. E ela acaba o quê? Negociando os seus valores, né? E isso não tem como dar certo se eu negocio os meus valores. Então, ela tem que aprender isso, não negociar valores. Valores nós não negociamos. Isso mesmo, né? E andar com pessoas que te ajudem a crescer. Né? Pessoas que te levam a crescer, tipo assim, eu vou ter uma profissão, tá? Eu vou ter um namorado, vou ter minha família, mas eu também vou crescer de outras formas. É verdade. Né? A pessoa que quer o seu bem, ela quer te ver bem. Isso. Né? Num contexto geral também, né, Neiva? No contexto geral. No contexto Porque geral. aquilo até que a gente falou no início, Deus é um Deus de relacionamento. Sim. E nos relacionamentos nós somos curadas. Não é para a gente ser ferida, né? Falando no contexto geral, mas principalmente ainda a gente focando nessa área,
né? De um alerta, de um cuidado consigo mesmo, de entender que sua vida, às vezes a gente entrega a nossa vida sentimental de qualquer maneira, né? E isso vai acarretando para todas as áreas da nossa vida também, né? Esperar em Deus, confiar no Senhor, né? Se resguardar. Sim. Né? E isso, o que você falou foi muito importante, ter pessoas que te ajudam a crescer. Sim. Porque tem muita gente que muitas vezes vai dizer o quê? Não, isso vai passar. Às vezes tem pessoas perto querendo te alertar e a pessoa às vezes não quer ver. Né? Existe isso também, não tem, Onívia? Às vezes a pessoa custa enxergar que ela está vivenciando isso. Até porque, às vezes, ela também tem um ganho secundário, né? Essa mulher tem um ganho secundário. Ela não quer deixar, porque como, por exemplo, o agressor fala assim, olha, suas amigas ficam falando de mim porque elas queriam estar no seu lugar, elas queriam ter um namorado que faz tudo para ela, igual eu faço para você. Sim. E essa mulher, ela começa a ficar em dúvida, né? Porque como ele trabalha nessa percepção dela, né? Ele manipula essa percepção dela, ela começa a acreditar. Então, ela não vai dar crédito para a pessoa que vai falar para ela. Porque ela vai achar o quê? Não, ela não está querendo o meu bem, ela não está querendo a minha felicidade. Na verdade, ela queria estar no meu lugar, né? Só que ela fica confinada, né, a um relacionamento que é ruim. Ela não consegue sair e muitas vezes até por quê? Para não dar o braço a torcer. Certo. Neiva, muito obrigada por estar aqui conosco. É um tempo até muito rápido, né? Mas um assunto tão profundo. Mas eu gostaria de te agradecer por mais uma vez nos abençoar tanto, né? E trazer uma palavra esclarecedora para que muitas mulheres venham vivenciar um novo na vida delas. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Flávia. Obrigada. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha sido abençoada e que saiba o que fazer diante de uma situação difícil como é viver num relacionamento abusivo. Para continuarmos em contato, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.